Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa sexta e última mesa do nosso 10º colóquio de estudos Vikings escandinavos. Eu estou aqui com duas apresentações para nós finalizarmos com chave de ouro esse colóquio. A Andrea Caselli vai apresentar o trabalho Moradas de Askeladden, a estética do sagrado nas casas e palácios dos contos noruegueses. E o Rafael Silva Fouto Falta. vai apresentar o trabalho de título Sagas Islandesas e The Broken Sword, de Paul Anderson, o Fantástico Nórdico. Então, são duas apresentações muito interessantes. Infelizmente, a Verônica Kelly Gomes Silva queria apresentar o trabalho Maior do que Ragnar, o conflito entre pais e filhos na série Vikings. Não pode estar conosco. Ela mandou um e-mail pedindo desculpas. Infelizmente, ela teve um problema de saúde, mas manifestou o desejo, a vontade de estar aqui. Felizmente não teremos uma apresentação que fale sobre o Ragnar. Mas temos sim essas duas apresentações que iremos, né, agora dar o andamento a elas. E eu peço que o pessoal do chat, que é nossos convidados também, reservem, façam suas perguntas, que ao final do bloco de apresentações teremos o bloco de perguntas, que eu tenho certeza que os participantes responderão no melhor das capacidades. Então, eu vou começar seguindo a nossa ordem com a Andrea Caselli. Andrea é nossa companheira do Neve, né? Ela é historiadora, formada pela Universidade Católica de Pernambuco, mestra pela mesma universidade, doutoranda em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba. Como mencionado anteriormente, ela é integrante do Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos, com larga experiência internacional, realizando pesquisas que envolvem principalmente o folclore escandinavo. Então, Andréa, eu e o Rafael vamos nos retirar momentaneamente e a gente vai projetar o seu trabalho e você peça os próximos slides, ok? Boa noite a todos. O nome do meu trabalho, como o Pablo já descreveu, é Moradas de Askeladden, a estética do sagrado nas casas e palácios dos contos noruegueses. Quem quiser saber um pouco mais sobre o que eu pesquiso, sobre o que eu já escrevi, pode acessar o meu site, www.andreacaselli.com. E essa minha pesquisa se baseia bastante nas ilustrações dos contos noruegueses, publicados por Asbjørnsen e Moe, no século XIX, na Noruega. São contos folclóricos. E essas ilustrações foram feitas para as primeiras publicações pelos ilustradores Erik Vetskjold e o Kittelsen. Então, ao longo da apresentação, eu vou mostrando algumas dessas ilustrações e como elas retratam essa estética mística e muito ligada às antigas religiões nórdicas, focadas na arquitetura. Então, aí nessa imagem de fundo, o que vocês podem ver é uma típica casa norueguesa do século XIX, com o telhado verde, ou seja, com uma grama no telhado. E isso era uma técnica muito usada para aquecimento da casa no inverno. Tudo em madeira, eles usavam sempre os recursos naturais em favor da arquitetura, e ainda hoje a arquitetura norueguesa continua assim. Pode passar o slide. Obrigada. Então, no que observamos a arquitetura vernacular típica norueguesa é a falta de contraste com a natureza em volta, ou seja,
essa arquitetura, ela é inserida na floresta, inserida na beira-mar, de forma a combinar com o meio ambiente natural e não a fazer contraste, né? Os noruegueses buscam sempre uma estética de respeitar o ambiente natural e fazer com que suas casas ou seus templos tenham sempre um sentido de orientação para a reverência da natureza, né? A reverência tem algo de sagrado para eles e a morada deles também tem que refletir esse sagrado do meio ambiente. Então, aqui eu já coloco que a relevância do estudo de um lugar para a comunhão espiritual ou religiosa poderá intensificar o significado deste lugar, por se tratar de um espaço com um caráter específico e de proximidade entre o mundo material e o espiritual, onde a experiência está igualmente associada. Então, é isso mesmo que a arquitetura típica norueguesa, que se consolidou como objeto turístico no século XIX, porque o próprio movimento de turismo na Europa começou no século XIX, mas ela vem de muito antes disso, né? Essa arquitetura típica norueguesa de casas de madeira, telhado verde, ela já vem desde o século XVI. Então, essa arquitetura, ela procura sempre emanar o sagrado que há no meio ambiente e não desfazê-lo, né? Então, o silêncio dos bosques, a solidão de um vasto território pouco povoado, uma paisagem dominada por fenômenos naturais como a aurora boreal, por exemplo, os intermináveis dias de verão ou a sempre presente escuridão das noites de inverno. Todas essas manifestações na paisagem influenciam na criação arquitetônica, que, por sua vez, também cria o lugar. Então, para o humano, para o agente humano, a natureza do lugar é sagrada e se torna mais sagrada ainda quando a morada e o templo condizem com o ambiente. Por favor, pode passar. Obrigada. Então, a paisagem nacional representa o melhor recurso natural e cultural de várias regiões escandinavas e, no caso aqui, a norueguesa. Essas paisagens têm um enorme valor simbólico e são um recurso e uma fonte de inspiração para defender a herança cultural. A ideia de paisagens nacionais remonta à literatura e à arte do movimento romântico do início do século XIX, refletindo os acontecimentos políticos e sociais da época. Então, o nome dessa pesquisa se chama Morada de Askeladden, porque Askeladden, ele é o personagem principal dos contos folclóricos noruegueses, né? Ele é o herói, digamos assim, que vai enfrentar bruxas, trolls e toda espécie de seres sobrenaturais que ele vê pela frente nas florestas, nos bosques. E o principal contraponto do Askeladden é o troll. Então, aqui nós temos uma das mais famosas ilustrações de Kittelsen, que se chama O Troll da Floresta, Skogen Troll, e nós podemos ver que esse troll de Kittelsen, não só nessa ilustração, mas também em todas as outras do Kittelsen, vai estar sempre ligado ao meio ambiente natural, aos pinheiros, às montanhas, ao lodo do bosque no inverno. Então, esse troll, que é um dos mais famosos do Kittelsen, ele vai ser completamente revestido da floresta, dos pinheiros, ele é a própria floresta. Então, aqui nós temos nesse troll, além dele se mostrar como o ente, o rei da floresta, como ele é conhecido na Noruega, né? O rei das montanhas, o rei das florestas, porque ele é ela própria, mas também nós vamos ver aqui nessa ilustração algo que é muito polêmico na literatura maravilhosa norueguesa, que é o contraste entre lua, sol e troll, né? Digamos assim, alguns pesquisadores já refutam a ideia de que o troll, ele vira pedra quando o sol aparece, porque há esse dizer folclórico de que o troll vira pedra quando o sol aparece, quando o dia amanhece. Porém, nas ilustrações do Kittelsen, nós vemos algo que contrasta com essa informação. Então, aqui, esse troll, ele apresenta um olho só, que brilha como um sol.
E nós podemos fazer, não só podemos, como pesquisadores, como o próprio Elda Hyde, que acabou de nos dar uma excelente palestra hoje, como outros pesquisadores também já comentam que esse olho do troll, esse olho único do troll, do Kittelsen, ele é sempre característico nos trolls do Kittelsen. 90% dos trolls retratados por Kittelsen vão apresentar esse um olho só que brilha, que é uma referência ao olho de Odin. E a lua acima. Então, aquela coisa sempre da lua e o sol presentes quando o troll está em sua manifestação máxima. Então, é algo que vem... uma ilustração que vem mostrar um resquício de uma tradição das antigas religiões nórdicas, principalmente porque o Kittelsen ele era muito ligado à maçonaria, ele tem ilustrações que mostravam rituais maçônicos e roupas maçônicas, trajes maçônicos. Então, o Kittelsen ele vai ter um pouco também dessa influência maçônica na hora de retratar os seus trolls e a paisagem norueguesa. Por favor, pode passar. Então, como eu vou citar o Elda Hyde, porque ele é muito importante para a minha pesquisa, e aproveitar que nós tivemos a fala dele muito recente. Então, o filólogo norueguês Elda Hyde argumenta que o material literário pós-medieval elucida a compreensão do enigmático antigo deus nórdico Loki. Ele explica que provavelmente havia dois Lokis, o personagem mitológico e um que se chama Vati, que se trata de um espírito doméstico que vive sob ou perto da lareira, ajudando os fazendeiros no trabalho agrícola e atraindo riquezas para a fazenda. Então, eu faço um paralelo entre essa pesquisa do Elda Hyde e a minha pesquisa sobre o personagem do Askeladden nos contos, porque nessa pesquisa dele, do Elda Hyde, ele vai comentar que a origem do Askeladden pode sim configurar-se com a explicação do mito de Loki, porque o Askeladden ele é geralmente o filho caçula da casa, ou simplesmente o filho que, enfim, nunca serve para nada, não tem força para cortar lenha, ou não tem sabedoria o suficiente para fazer outro serviço, e vive encostado na lareira a não fazer nada. Até que um dia ele percebe que, como não pode ajudar em casa, ele sai em busca de aventuras pelo mundo. E o Askeladden, assim que chega nas aventuras, assim que sai de casa e chega nas aventuras dele pelo mundo, ele começa a prosperar a partir dos contatos que ele tem com os seres sobrenaturais. Então, assim como Loki, o Askeladden, ele vai estar sempre ligado ao sobrenatural, vai estar sempre entre um mundo e outro, além de estar intimamente ligado com a magia. Então, o personagem mítico do deus Loki, segundo as fontes tardias pós-medievais, teria tomado sua forma mítica como contribuição do Vati. Muitas das narrativas míticas sobre o deus remetem ao simbolismo do Vati, que, por sua vez, remete à figura do jovem junto à lareira, paralela ao personagem Askeladden, que se sobrepõe excessivamente com o Loki dos mitos, como eu acabei de explicar. Então, de acordo com Hyde, Loki e Askeladden são super fornecedores indispensáveis, né? Fornecedores de magia e também de a prosperidade que ele ganha e dá aos outros vem através da magia, vem através dessa ligação sempre com o outro mundo. Então, eles são super fornecedores indispensáveis, mas inaceitáveis para o sistema. Eles são essencialmente semi do outro mundo, digamos assim. Portanto, não há real contradição entre suas atividades benéficas e destrutivas. Podemos passar. Então, ainda no tema do fogo da lareira, que se traduz no fogo da cabana, que esse fogo pode estar tanto no fogão quanto na vela, né, remete à ideia de luz interna, luz interior.
A iluminação com grande destaque participativo na composição de lugar é um dos grandes elementos da formação da ideia romana de Genius Loci, utilizada pelo autor que eu uso na pesquisa, que é o Norbert Schulz, no seu discurso sobre a fenomenologia na arquitetura para descrever o espírito do lugar. Então, eu uso o conceito do Norbert Schulz de espírito do lugar porque a luz do fogo é o espírito da morada norueguesa, é o espírito da morada do Askeladden. É o fogo da lareira que faz com que Askeladden tenha força interior, uma espécie de fé em si mesmo, nos deuses, para sair de casa em busca de aventura e fazer amizades ou brigar com seres sobrenaturais, né? Para interagir com a floresta, com o ambiente desconhecido. Então, aqui nessa imagem do Kit, nessa ilustração do Kittelsen, podemos ver bem como o fogo interior da casa, traduzido pelo fogo que aparece no vidro da janela e pela fumaça que sai da chaminé, como esse é o fogo que mantém a vida das pessoas, mesmo num dia claro de verão. E podemos ver também como essa luz fraca, não é uma luz fraca, mas é uma luz, como eu posso dizer, ela é uma luz natural, e que não é uma luz de grande, não fica tão acesa, é uma luz de fogo, então uma hora ela baixa, uma hora ela aumenta, e isso se traduz muito na luz celeste, né, que é sempre imprevisível, na luz da aurora boreal, na luz das estrelas, é aquela luz que no norte é sempre imprevisível, nunca se sabe quando ela vai sumir, quando ela vai aparecer. Então, até na luminosidade, a morada norueguesa faz com que o sagrado da natureza esteja presente. Então, a luz nórdica, que é filtrada por nuvens e folhas de árvores das densas florestas, essa luz oblíqua que cria longas sombras que obscurecem as silhuetas, dissolvendo os objetos no misticismo romântico. Todos os lugares têm as suas características específicas, tendo a luz um papel fulcral na sua caracterização, permitindo a revelação e a simbiose de quem habita tais lugares. Os ambientes alteram-se com mudança climática ou sazonal, mas mesmo assim existe a característica própria do lugar que está sempre presente, né? A construção vernacular. Pode passar. Obrigada. Então, vernacular é típica a ideia da igreja de cabana como uma escuridão perfurada por minúsculas luzes. Essas construções foram populares na Idade Média e sua funcionalidade para o clima local permanece ativa. É na escuridão proporcionada pela madeira, que também emite o seu cheiro característico, que reside uma experimentação do sagrado. A qualidade do céu de inverno e o aroma do bosque são preservados no seu interior, criando assim a atmosfera de acolhimento natural. A iluminação é conseguida através de pequenos orifícios que existem por debaixo da cobertura que vai se desvanecendo, filtrada pela estrutura da madeira, sendo assim escassa a luz presente no seu interior. Então, quem puder agora fechar os olhos e se imaginar dentro de uma cabana de madeira de pinho, que tem um cheiro bem característico, dentro de uma floresta norueguesa, com o fogo da lareira aceso, né, vai perceber que existe o cheiro do pinho, o aroma do pinho, tanto do pinho que faz a casa, como do pinho que está a ser queimado no fogão. Existe a luz bruxuelante do fogo, e aí, nessa escuridão, essa luz aparece, porque a madeira é escura. Então, dentro da escuridão, a luz aparece. E remete a quem está dentro da cabana, remete à presença externa também, porque vai lembrar aquele movimento da aurora boreal no céu, vai lembrar a luz das estrelas salteadas no céu escuro. Então, o aconchego da casa, na verdade, vai lembrar um certo aconchego, uma certa característica de casa, só que no ambiente externo.
Então, a sensação que remete ao espiritual em um ambiente pode ser decifrada a partir da compreensão do papel da luz na configuração e na caracterização de um espaço. Isso transporta-nos para relações primárias do homem e dos fenômenos naturais, na forma como estamos neste mundo a encararmos o que nos rodeia, e também de que modo nesses mesmos fenômenos nos afetam e influenciam, ou seja, para o norueguês, estar em casa é a mesma coisa de estar na montanha ou na floresta, porque a montanha e a floresta é a própria casa. E tudo isso é sagrado, tanto externo como interno. E nessa ilustração do Kittelsen para um conto norueguês, nós vemos, né, o ambiente interno do qual falamos. Na ilustração anterior, vimos de forma externa, do lado de fora da casa, e nessa ilustração nós vemos o ambiente interno, a chaleira, o fogão, as meias penduradas para secar acima do fogão, as tábuas de madeira que fazem a casa. E aqui nós vemos como a troleza, mais uma vez, é representada a partir de características do natural. O pau de madeira com o qual ela mexe as cinzas é o próprio nariz dela, ou seja, o corpo dela é feito da natureza. E aqui nós temos a figura do animal do gato, né, que é um animal que aparece em sagas, aparece na literatura mitológica nórdica, sempre como o animal... como é que eu posso dar um adjetivo? Um animal também ligado aos dois mundos, né? O gato está sempre ligado a este mundo e ao outro, e por isso ele é o familiar da bruxa. Então, nós podemos ver toda uma característica mágica dentro dessa ilustração que mostra a casa e a magia como um todo. Podem passar, por favor? Obrigada. Então, a casa é elemento de grande importância, pois no norte a vida não se desenrola nas praças, mas sim na casa. Isso significa que intimidade e acolhimento são mais importantes do que a grandeza. Devido às suas condições climáticas, a materialização dos interiores apresenta muita madeira, levando a floresta para o lar. O espírito do lugar, no contexto nórdico, deve ser analisado tendo em conta essas realidades. O telhado verde aproxima os habitantes à floresta e ao seu mistério. O cultivo do bem-estar espiritual acontece porque, neste ambiente, as pessoas valorizam os momentos nos quais a terra floresce para dar vida e o céu define o clima, estando o tempo e a existência humana em uníssono. A casa se refere à terra, ao horizonte e ao céu, definindo assim um trio em que o horizonte é o espaço intermediário. E aqui nós temos mais uma ilustração do Theodor Kittelsen, de uma igreja norueguesa, e nós vemos como a igreja foi construída para se parecer com os pinheiros, para se camuflar dentro do bosque de pinheiros, para fazer parte disso e não para invadir isto. Então, o sagrado, antes de estar na igreja, está nos pinheiros, está na floresta, está nos bosques. O templo, ele só vem para enaltecer o que já existe ali, só vem para confirmar e se mesclar a essa natureza que é sagrada. Por favor, pode passar. Então, segundo o arquiteto Adolf Loos, a construção na montanha não deverá desafiar as condições existentes e nem desafiar o poder divino. Todavia, a arquitetura deverá direcionar-se para uma construção humilde que não se propõe a acentuar excessivamente a verticalidade. A atividade construtiva, deve então procurar conectar-se com a paisagem e o território, mas também tornar-se funcional. Loos, além do mais, lembra do valor da verdade, sendo esta uma regra a ser seguida pelo arquiteto, que trabalha em estreita relação com a paisagem, firmando que a natureza apenas tolera a verdade, que corresponde a uma tradição de produção. Então, aqui nós temos uma ilustração do Kittelsen, mais uma vez, que retrata o conto A Princesa na Montanha de Cristal. E aí nós vemos a princesa com a maçã de ouro na mão, porque essa princesa também ela vai ter características da deusa Iduna, que carrega a maçã de ouro da juventude, e ela está
sobre a verdade, sobre o cristal límpido e transparente, porque a verdade é como um cristal límpido e transparente que nada esconde, e ela está sentada, ela está posta em verdade, que é representada pela montanha de cristal. Então, ao observarmos a narrativa e as ilustrações do conto A Princesa na Colina de Vidro, quem ainda não leu o conto, aconselho a ler. É uma obra-prima da literatura maravilhosa norueguesa e está cheia de referências mitológicas. Então, neste conto, no qual Askeladden passa por várias provas de escalada nessa montanha para chegar e se casar com a princesa que está no topo da colina de vidro, né? Podemos traduzir cristal, vidro, enfim, um material límpido e transparente. Então, percebemos que essa fala de Luz sobre a verdade aparece neste conto em forma de metáfora. Isso acontece porque o vidro remete à transparência e à comunhão que caracterizam o preceito da verdade e da simplicidade da natureza. O conceito de verdade também poderá associar-se ao conceito de essência, ou do que é essencial. O princípio da transparência e da essência tem a ver com a ideia de pureza. A verdade interliga-se com a essência. Pode passar. Obrigada. Então, aqui está a grande polêmica, o Castelo dos Trolls, que brilha como o sol, o Castelo Dourado. Mais uma das grandes ilustrações de Kittelsen. Então, a montanha tem uma simbologia que aproxima o humano da natureza e o eleva do terreno, aproximando-o do céu. As caminhadas na montanha permitem um melhor conhecimento do corpo, testando e conhecendo os limites dele, superando-o. Cada jornada na montanha torna-se numa tarefa de superação e de crescimento. Esta estrutura natural remete para uma vertente espiritual inerente ao desafio da autossuperação e de alcançar algo, deixando o solo. A elevação. A separação de um plano baixo, o processo de ascensão e a finalidade de descoberta de um lugar, outrora místico, torna-se num feito por poucos alcançado, e que é alcançado pelo Askeladden, que é o herói dos contos. Ao chegar a um ponto antes desconhecido, o sentimento de conquista de um novo espaço requer uma pausa para reflexão e contemplação. Esta pausa é o que os trolls estão a fazer nessa ilustração do Kittelsen, né? A reflexão e a contemplação do que eles próprios construíram, né? Uma réplica da montanha, só que dourada, e que se sobressai sobre as montanhas, né? E que remete ao brilho do sol. Então, o Castelo dos Trolls remete ao sol por trás das montanhas. A luz que dá vida a tudo e impossível de ser alcançada, a realeza do mundo sobrenatural e fonte da sabedoria eterna. Então, temos esse impasse que até hoje os pesquisadores não chegaram ao consenso de que o troll vira pedra com o sol ou o troll é íntimo do sol. Esse é mais uma das grandes questões para os pesquisadores da folclorística que se debruçam sobre a Noruega. Pode passar, o tempo eu acho que já está curto. Então, considerações finais. A arquitetura norueguesa é sensível à cultura e à topografia. A relação com o céu é também relevante, nomeadamente a luz e o clima, como as alterações temporais que os locais estão sujeitos e que, por consequência, influenciam as formas de construir. O natural é tido como ponto de partida, um conjunto de referências existentes e não um obstáculo, a forma que pode representar o modelo para todos os simples fenômenos. Então, eu vos deixo com essa ilustração que, para mim, é a mais perfeita do Kittelsen, que em português pode se traduzir por longe, longe está o castelo de Soria Moria, que brilhava como ouro. Então, vê-se o Askeladden, que está bem no meio das suas aventuras, das suas errâncias, nos bosques, nas montanhas, a olhar de longe o castelo, que reluz como ouro entre as montanhas, e que antes de reluzir como ouro, remete ao sol. Quando se está lá nos bosques, nas montanhas norueguesas, e vê-se o pôr ou nascer do sol, é exatamente essa imagem do ouro
a sair por trás das montanhas. Então, esse castelo é o próprio Sol. E o Kittelsen, ele trabalha muito com toda essa simbologia devido à influência maçônica que ele teve na vida dele, e também, não só a influência maçônica, mas, enfim, o folclore norueguês que ele viveu desde sempre. Então, essa imagem representa muito o que é o folclore norueguês, o sagrado para os noruegueses, e também foi muito bem retratada no último filme sobre Askeladden, se eu não me engano, é Askeladden Soria, acho que é Askeladden Soria Moria, algo assim. É o filme norueguês mais recente sobre Askeladden. E esse filme ele foi todo baseado nas ilustrações de Kittelsen. Inclusive, cenas do filme reproduzem essas ilustrações de forma belíssima. Recomendo que procurem e assistam. Se eu não me engano, no Brasil está no Amazon Prime. Em outros lugares eu não sei. Então, eu vos deixo com essa ilustração e agradeço a todos pela presença e por ouvirem. Boa noite.